Olá pessoal, tudo bem? Viemos conversar com vocês hoje sobre Lei 13.497, uma lei que alterou a Lei 8072 de 90, Lei de Crimes Hediondos, legislação de extrema importância aí, né, para quem atua aí na área de segurança pública, para quem faz concursos na área policial e para você, cidadão, no dia a dia aí, você vai ver que também essa legislação vai trazer importantes alterações no tratamento aí do crime de porte e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, tá bom? Tratando agora esse artigo 16 do Estatuto do Desarmamento como crime hediondo, tá? Vamos falar o que interfere, o que altera-se com essa legislação, tá bom? A Lei 8072 de 90, Lei de Crimes Hediondos, ela traz lá um rol taxativo de crimes que são considerados hediondos. No seu artigo 1º, ela enumera lá vários crimes do Código Penal. Então os incisos do artigo 1º são crimes do Código Penal. Você pega lá o inciso 1º, homicídio qualificado, homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, inciso 3º, extorsão qualificada pela morte, e aí segue-se, né? Inciso 5º, estupro. Então são vários os crimes do Código Penal. O parágrafo único do artigo 1º, ele traz uma conduta criminosa, trazia até então, né, apenas uma conduta criminosa existente em legislação penal especial. Então o único crime previsto como crime hediondo, com essa tipificação de crime hediondo, era o genocídio, da Lei 2889 de 56, prevista no parágrafo único da Lei de Crimes Hediondos. Eu tive nesse parágrafo único a inserção de mais um crime previsto em legislação penal especial, que é o crime de posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Tá bom? Então eu somei ao genocídio agora esse posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Então agora, ao invés de apenas um crime de legislação penal extravagante, eu tenho dois. Tá bom? Então isso é uma modificação importante. Por que eu não joguei no artigo 1º? Porque o artigo 1º é Código Penal. No parágrafo único, onde eu tenho a apresentação de um crime de legislação penal especial, agora eu tenho dois, então, com essa inserção da 13.497. Tá bom? Eu tenho ainda, na Lei 8072, a existência de 3 tipos penais de legislações penais especiais, né, que são os equiparados hediondos. Eles não são hediondos, mas possuem o tratamento de crimes hediondos. Quais são esses? Os 3 T's lá, pessoal. Se você estuda para concurso, já estudou, você sabe do que eu estou falando. Tráfico de drogas, o terrorismo e a tortura. Professor, eles são hediondos? Não, eles são equiparados a hediondos. Tá bom? Eles têm o tratamento de hediondo. Que tratamento é esse de hediondo? O que modifica ser hediondo? Por que é pior cometer um crime, esse crime ser hediondo? Qual que é a diferença? Existem várias situações a serem pontuadas, mas, por exemplo, os hediondos são crimes inafiançáveis, tá bom? Inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia, indulto. Eles têm ainda prisão temporária, os crimes comuns, prisão temporária de 5, podendo ser prorrogado por mais 5, hediondos, 30 dias. Prorrogáveis por mais 30 dias, bem maior o prazo da prisão temporária. Tenho ainda na questão da progressão de regime, para os crimes comuns, aí eu podendo progredir de regime com o cumprimento de 1/6 da pena, mais requisitos legais. No caso de hediondos, 2/5 ou 3/5, conforme, né, os antecedentes criminais do indivíduo. Né? Se ele não tem 2/5, se ele tem antecedentes criminais, tem que cumprir 3/5, que aí já é mais da metade de cumprimento de pena para poder progredir no regime. Tá bom? São algumas situações que pioram bastante, né, o tratamento daquela pessoa que comete um crime, se ele for classificado como hediondo. Então agora, esse artigo 16, ele passa a ser contemplado como crime hediondo. E a primeira dúvida seria assim:
somente o caput do artigo 16, porque o caput do artigo 16, ele trata lá de posse e porte de arma de fogo de uso restrito. A gente já vai falar quais são as armas de fogo de uso restrito, né? Munição ou acessório, tá bom? Então seriam essas possibilidades. E aí se perguntou, e os incisos? Porque os incisos eles vão falar de arma de fogo de uso permitido, eles vão falar de munição independente de qual seja ela, né? Quando você faz uma recarga, por exemplo, ele vai falar lá de uso de algum material explosivo ou incendiário, ele vai falar de várias outras possibilidades. E o entendimento é que sim, os incisos também são inseridos como crime hediondo. Por que eles serão inseridos também como crime hediondo? Primeiro, proporcionalidade. Se eu aplico aos incisos a mesma pena do artigo 16, eu estou entendendo que a ofensa lesiva dos incisos é a mesma do artigo 16. Então, por que não considerá-los hediondo? Tá bom? Por que não considerá-los? Se eu trato do artigo 16, a lei de crimes hediondos ela nos demonstra que toda vez que o legislador quis apontar, discriminar esse ou aquele tipo penal, né, como acontece lá, por exemplo, no inciso 1º do artigo 1º, em que ele fala do homicídio, do artigo 121, traz algumas características e vai informar quais são os homicídios qualificados, indicando lá cada inciso, parágrafo e cada inciso. Quando ele fala da extorsão qualificada pela morte, ele fala artigo 158, parágrafo 2º. Ele deixa bem claro quando ele quer tratar especificamente de uma conduta. E aí na inserção do parágrafo único ele falou artigo 16. O artigo 16 ele é composto pelo seu artigo e incisos, tá bom? Então eu não excluiria em primeira análise esses incisos. O que é arma de fogo de uso restrito? Onde tem essa previsão? Onde eu encontro isso? Porque essa norma penal ela é o que a gente chama de norma penal em branco. Ela precisa lá de uma complementação. E a complementação para o que é arma de fogo de uso restrito eu encontro lá no decreto 3665 de 2000, o também chamado R105. Ele traz no seu artigo 3º, parágrafo 18, um conceito lá do que seria arma de fogo de uso restrito, dizendo que é a arma que só pode ser utilizada pelas Forças Armadas, instituições de segurança e pessoas físicas habilitadas devidamente autorizadas pelo Exército. Então ele está dizendo que são aquelas armas que somente o Exército e as Forças de Segurança utilizam, pessoal. Bem tranquilo. Melhor exemplo que foi utilizado para embasar a criação e aprovação dessa lei, fuzil. Por que fuzil? Por que metralhadora? Foi o que foi dito na hora de aprovar, na hora de discutir lá se seria aprovado ou não. Traficantes de drogas que fazem uso de fuzis em locais como o Rio de Janeiro, por exemplo, que se encontra hoje com um grave problema de segurança pública. E aí esses traficantes que utilizam desse armamento pesado, então é para eles que foi criado, que foi ampliada essa legislação. É para que seja aplicada a essas pessoas que fazem uso desse armamento pesado, tá bom? Então você pega a pistola .40, 9mm, revólver 357, Magnum 44, todas essas armas de fogo de maior potência. E é porque a arma de fogo de uso permitido são aquelas armas mais simples, revólver 38, 32, 22, espingarda 36, aquele armamento mais simples, tá bom? Com menor poder de fogo. A ideia básica seria essa, tudo bem? Quando a gente fala que o artigo 16 ele seria contemplado agora como crime hediondo juntamente com os seus incisos, o que dizem os incisos do artigo 16? Então são 6 incisos do artigo 16 que também seriam inseridos a nosso entendimento. Eu estou tratando lá de 6 possibilidades diferentes de conduta, tá bom? Então vamos fazer uma análise rápida sobre as 6 possibilidades, tentando exemplificar para que você entenda lá o que seria considerado crime hediondo a partir de agora com a aprovação dessa lei. O inciso 1º ele fala de suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação da arma de fogo ou artefato. Então independente da arma, não precisa ser arma de fogo de uso restrito. É arma de fogo? Fiz a alteração? Sim, então estou inserido. Tá bom? Eu que fiz a alteração, eu serei inserido então com a hediondez para essa conduta. Modificar as características de arma de fogo, tornando a equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito,
Um exemplo clássico lá seria lixar o tambor do revólver calibre 38, possibilitando que ele venha a suportar, a calçar, né, como as pessoas gostam de dizer, munição de calibre 357. Eu estou ampliando o poder de fogo dessa arma, né, transformando ela de uma arma de fogo de uso permitido, que é o revólver calibre 38, para uma arma de fogo de uso restrito, que é o revólver calibre 357. Tá bom? Inciso terceiro, possuir, fabricar, empregar artefato explosivo incendiário. Você tem visto aí várias situações de furto qualificado utilizando-se explosivo, dinamite aí, né? Como a gente vulgarmente conhece. Então, uma pessoa que é surpreendida portando esse tipo de material, crime hediondo também, por esse entendimento. Tá bom? Inciso quarto, portar ou possuir lá uma arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido, alterado. E aí esse é bem interessante, pessoal, inciso 4, porque ao entender, ao verificar lá os motivos de justificativa da aprovação da lei, fala-se bastante lá naquele indivíduo, traficante de drogas, que usa arma de fogo pesada, né? Fuzil, metralhadora, entra em conflito com as forças policiais, tal. Então para esses indivíduos é que estaria sendo realizada essa alteração da lei de crimes hediondos. E quando você pensa nesse inciso 4º, ele não fala sobre a arma de fogo ser de uso restrito. Ele equipara ainda aquele indivíduo que tem uma arma de fogo, por exemplo, de uso permitido, com o número lixado. Então aquele camarada que tem lá um revólver calibre 38 lixado no interior da sua residência, então tem apenas a posse da arma, não faz uso em via pública, ainda assim por possuir esse armamento com numeração suprimida ou lixada, ou suprimida ou adulterada, ele estaria inserido como autor de crime hediondo, tá bom? Seria interessante verificar, aguardar o que o Supremo Tribunal Federal falará sobre isso. Se vai manter essa ideia de punir aquele indivíduo que compõe uma organização criminosa, que se aproveita do uso de arma de fogo pesado para fazer ataque a instituições policiais, por exemplo, ou se vai estender, como em princípio estaria acontecendo, né, quando a gente faz uma análise fria sobre essa inserção do inciso 4º, podendo estender aí a pessoa que possui uma arma de fogo, mesmo que de uso permitido, mas com a numeração raspada, suprimida ou adulterada. Tá bom? O inciso 5 fala do fornecimento, da venda, da entrega de arma de fogo para criança ou adolescente, tranquilo. E o inciso 6 fala sobre a pessoa que produz, recarrega ou recicla munição, e aí munição tanto faz, de arma de fogo de uso permitido ou de arma de fogo de uso restrito, ok? Então alteração bem importante, né? Alteração bem importante. O indivíduo que tem uma munição, por exemplo, de 9mm, uma munição de fuzil, uma arma de fogo de uso restrito, uma pistola em sua casa ou está portando ela, pessoa que vai carregar ou vai ter em casa lá um acessório de arma de fogo de uso restrito, ou ainda se enquadrar em qualquer um desses incisos que eu citei, estaria agora enquadrado em crime hediondo também, tendo um tratamento muito mais complicado, né, muito mais grave pela justiça em relação à sua conduta. Tudo bem? Eu agradeço. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, né? E compartilhe aí com os nossos companheiros profissionais da área de segurança pública, de segurança privada, pessoas que possam ter interesse em compreender essa nova legislação, pessoas que estudam para concursos e pessoas que têm algum tipo de necessidade em conhecer essa alteração da legislação, tá bom? Obrigado, eu agradeço a sua atenção. Inscreva-se no nosso canal para que você possa receber informações e principalmente essas alterações e novidades na legislação que podem ser bastante úteis para o seu engrandecimento profissional. Valeu, muito obrigado!